Interessante que esse hino que nós acabamos de cantar diz que Jesus é o Cristo, quem a nossa alma esperou. Toda alma espera Jesus. Só que, às vezes, outras coisas querem ocupar o lugar que é de Jesus em nosso coração, em nossa alma. E a nossa alma anseia por Jesus, mas a gente que conhece Jesus sabe que é Ele. Quem não conhece, continua buscando alguma coisa. O quê? A gente pensa que é um prazer ou outro, uma conquista ou outra, uma realização ou outra. E quando a gente busca essas realizações e a gente as consegue, ainda assim, nossa alma parece ansiar por algo mais, por algo mais. E é exatamente Jesus que a nossa alma tem sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, quando a gente tenta saciar a sede da alma em outra coisa, nós não vamos conseguir saciedade, nós não vamos conseguir êxito. Nós estamos falando, nesta manhã, continuando a falar, sobre aquele encontro que Jesus teve lá nas portas do inferno. E ali ele fez uma revelação extraordinária aos seus discípulos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. E a gente vai ler alguns versículos desse texto. Quando Jesus faz uma confissão de quem ele era. As pessoas ainda estavam descobrindo quem era Jesus. Quem estudou hoje pela manhã, a IBD viu que Nicodemos teve um encontro com Jesus, querendo descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus? E Jesus pergunta em Mateus, versículo 13, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem quem é Jesus? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na minha Bíblia, tem um texto que me chama muito a atenção. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Na mesma posição que Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vindo para o lado de cá, na mesma posição, versículo 23, Jesus repreende a Pedro. Aqui Pedro é elogiado, e aqui Pedro é repreendido. Na mesma posição. Isso sempre me chama a atenção. Por que que me chama a atenção? Porque em um momento, Jesus diz sobre Pedro o seguinte, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí, Jesus faz um pronunciamento sobre Pedro, que nós já falamos sobre ele, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E é necessário que o Filho do Homem venha padecer, sofrer situações. E quando Jesus fala sobre isso,
Pedro se levanta e diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. Não, Senhor, isso a gente vai evitar. Isso não é legal. Aqui, Pedro disse que tu és o Cristo. Jesus disse: bem-aventurado sois tu. Aqui, Pedro diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Esse é o paralelo que eu quero trabalhar com vocês. Eu chamo esse paralelo do dilema de Pedro. Pedro é elogiado por Jesus e depois é repreendido por Jesus. E nós estamos tentando trazer para a mente dos irmãos os enganos que muitas vezes estão em todo lugar, e muitas vezes essa sede de alma tem procurado saciedade em enganos. Muitas vezes nós nos auto-enganamos, outras vezes pessoas querem nos enganar. Por isso nós estamos refletindo muito sobre isso, para que a gente consiga avançar e perceber que nesses dias há necessidade de algumas verdades serem afirmadas. Quais são as verdades que precisam serem afirmadas nos nossos dias? Primeiro, que a gente não pode se posicionar sobre Jesus com base na experiência dos outros. Sobre Jesus, nós vamos nos posicionar com base na nossa experiência com Jesus. Qual a sua experiência com Jesus? Quem é Jesus para você? Muitas vezes nós confundimos nossa experiência com Jesus com a nossa experiência com a igreja, com o líder da igreja, com o pastor da igreja, e a gente confunde esse negócio. Jesus precisa ser real em nossa vida, tão real, que nós não tenhamos dificuldade de discernir quem é Jesus para nós. Então, a minha afirmação sobre Jesus tem a ver com o meu relacionamento com Ele, não com o que os outros dizem quem Ele é. Não com a minha experiência com a igreja do Senhor, e a gente confunde igreja muitas vezes com templo. A gente confunde igreja com um ambiente que acolhe a igreja. Mas nós sabemos que a igreja é a reunião dos salvos. Devemos nos posicionar sobre Jesus percebendo o que Ele próprio diz a seu respeito. E nós vimos que muita gente falou quem era Jesus. Natanael, por exemplo, disse: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Nós vimos quando os discípulos haviam declarado quem era Jesus, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nós vimos que Pedro, em um outro momento, diz em João 6, Senhor, para quem iremos nós, se a nossa alma ansiou, esperou pelo Senhor? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Israel. Quando André apresentou seu irmão Simão a Jesus, ele o fez com base na convicção de que Jesus era o Messias. Em João 1:41, André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, encontramos o Cristo. Então, a nossa posição sobre Jesus tem a ver com aquilo que Ele próprio se mostrou a nós, como Ele se revelou a nós. Pergunta é: você já experimentou a revelação de Jesus a você? Será que você é capaz de distinguir qual foi o dia, o momento em que você teve um encontro com Jesus? Como foi que Jesus apareceu a você? Ontem, na reunião do Ministério de Missões, nós pudemos
ver a experiência de conversão de muita gente que estava ali. A coisa mais linda do mundo é perceber Jesus aonde? Eu percebi, Jesus se mostrou a mim em um culto, através de uma música, através de uma pregação, através de um apelo. Jesus se apresentou a mim no beliche, quando eu fui dormir. Jesus se apresentou a mim em uma experiência de jogando futebol. Porque naquele momento foi um momento em que essas pessoas tiveram um encontro verdadeiro com Jesus e que, através do Espírito Santo, Jesus revelou quem ele era. Todos nós precisamos ter essa experiência de ter tido um encontro com Jesus verdadeiro e real, que vai trazer a mim uma certeza extraordinária de que naquele dia eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Agora eu queria aprofundar um pouco mais sobre um tema que é um tema que tem dominado a mente de muita gente, porque tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada fora da igreja, tem muita gente enganada dentro da igreja. Por isso precisamos de discernimento espiritual para não sermos enganados. Tem muita coisa que parece ser certa, verdadeira, mas daqui a pouco a gente vai olhar direitinho e percebe que aquilo não é tão verdadeiro como parece. Quantas vezes nós já seguimos, inclusive, religiões que nos pareciam ser verdadeiras, e depois percebemos que não são verdadeiras assim. E muitas vezes, até mesmo aqui nesse ambiente, a gente vem na igreja pensando que estar na igreja é o verdadeiro sentido da vida cristã, e vamos descobrir que não é isso. Mais do que estar na igreja é me relacionar com Jesus. É ter uma experiência com Jesus. Tem gente que acha que fazer as coisas na igreja é suficiente, mas isso não é suficiente. Esta confissão que Pedro faz é diferente das confissões anteriores, porque primeiro porque Jesus pediu explicitamente uma confissão. Jesus é que pede que Pedro confesse. E vós, quem dizeis que eu sou? Não foi uma reação emocional de pessoas que testemunharam algum milagre, mas uma afirmação refletida e sincera, dada pelo Espírito Santo de Deus a um homem. Interessante que quando a gente ouve um testemunho de transformação de alguém, e a transformação é brusca, ela é uma transformação drástica, a gente se emociona quando alguém tenta mostrar como foi que teve um encontro com Jesus e no que foi que isso o transformou. A gente tem uma resposta emocional. Quando um pastor é persuasivo na hora do apelo e toca nas emoções das pessoas e leva as pessoas a se posicionarem diante de Jesus, é uma resposta emocional. Quantas pessoas vão para retiro e voltam lá do retiro emocionalmente tocados, e depois de um tempo entra na rotina e esquece aquela experiência emocional vivida no retiro, ou esquece uma experiência emocional em um momento de entrega, de consagração, porque foi feito um apelo emocional, foi feito um toque emocional, e as pessoas se emocionam. Jesus, ao perguntar a Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Não era para Pedro dizer emocionalmente, era para ele responder refletidamente, sinceramente. E essa resposta, quem coloca na mente de Pedro, é o Espírito Santo de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus elogia: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, através do meu Espírito. E isso gera um sentimento de realização. Isso gera um sentimento de utilidade. Deus está me usando. Como é bom Deus usar a minha vida. Isso ocupa no coração de Pedro, um lugar que não deveria ocupar. É a mesma forma quando alguém nos elogia, porque nós fizemos algo significativo. Ontem eu estava pregando em uma igreja lá na PIB de Piraquara, e de repente termina o culto, falei com um bocado de gente, fui tirar foto aqui em cima com os pastores, subiu um senhor aqui, disse: pastor Ilquias, o senhor não lembra de mim, né? Falei: não estou conseguindo lembrar. Aí disse: o meu primeiro emprego foi o senhor que me deu, o senhor me contratou há 30 anos atrás. Que alegria ouvir aquilo. Fiquei feliz. Eu contratei um menino de 17 anos, assinei a carteira dele. Hoje o menino é um empresário bem-sucedido. E ele veio agradecer pelo primeiro emprego que ele teve e que eu fui um instrumento de Deus para registrar a carteira dele. Agora veja, como foi bom ouvir isso? Confesso que gostei, mas gostei mais ainda de saber que aquele menino hoje é um profissional bem-sucedido, pai de família. O filho dele veio me cumprimentar com alegria, um menino bonito. Depois a filha também veio, uma menina bonita, veio me cumprimentar com alegria. E aquilo trouxe para mim esse sentimento de ter sido útil, de ter sido bênção. É o sentimento que dominou o coração de Pedro depois desta afirmação. E melhor ainda é perceber que Jesus aceitou a confissão de Pedro. E Jesus utiliza e recebe. Eu recebi a gratidão do cara ontem. Jesus também recebe a confissão de Pedro. Diz: olha, você é bem-aventurado, você é feliz. Mas saiba que não foi sua mente humana, não foi carne e sangue, não foi o seu cérebro que produziu, não foi os seus neurônios que gerou esta conclusão. Isso foi uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus teria preparado o caminho para esta afirmação. Interessante que para os judeus, saduceus e fariseus, eles estavam imbuídos da Bíblia, da Escritura, do Antigo Testamento. Não foi difícil para eles reconhecerem a rocha como símbolo de Deus. Por isso que Jesus diz: tu és Pedro, e sob esta pedra, e a palavra no grego aqui, há um jogo de palavra interessante. Pedro é Petros, pedrinha. Tu és pedrinha, mas sobre esta pedra, pedra é Petro, sem o S. E Petro significa rocha, significa algo mais do que pedrinhas. Significa algo mais consistente. Para os judeus, era fácil entender isso, porque lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a Bíblia já apresenta uma rocha. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Deuteronômio. Uma rocha, suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra. É justo e verdadeiro. Preste atenção que a teologia sistemática ela é interessante. Ela vai buscar lá em Deuteronômio o que Jesus está vivendo agora em um diálogo com Pedro. Tu és pedrinha sobre esta rocha. Suas obras são perfeitas.
No Salmo de número 18, versículo 2, o salmista já reconhecia quem era a rocha dele, onde ele se sentiria seguro. O Senhor é a minha rocha, diz o Salmo, a minha salvação, o meu rochedo, em quem encontro proteção. O Senhor é o meu escudo, é o poder que me salva e o meu lugar seguro. Quando eu estou na rocha que é Jesus, eu estou seguro. E veja que a gente está avançando, Deuteronômio, Salmo 18, no versículo 31 do Salmo 18, diz assim: pois quem é Deus e não o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Quem é a rocha firme, senão o nosso Deus? E aí a gente chega então a perceber que essa declaração de Jesus a Pedro: tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra, sobre esta grande rocha, edificarei a minha igreja. Eu estou falando isso porque muita gente pensa que esta afirmação de Jesus a Pedro é que Pedro está sendo agora colocado em uma posição de referência da igreja. A igreja está firmada em Pedro. Mas a Bíblia não diz assim, especialmente os textos nos originais. Pastor Nildo não está aqui hoje, Pastor Nildo não passou muito bem a noite, né? Está ali observando, né? Não dormiu bem. Mas no encontro de casais que tivemos a semana passada, o pastor Vilibaldo falou da preocupação do pastor Nildo com o filme The Chosen. Falar nisso, o cinema já me ligou, me oferecendo assistir os 2 episódios. Aí eu falei, só se o povo quiser. Se quiser, eu fecho o cinema, a gente vai lá assistir os 2 episódios. Então, se vocês quiserem, mande um zap para mim aqui, que aí, já estão dizendo assim, para eu fechar o cinema. Então, tá bom, vou fechar o cinema, já não vou nem fazer mais a enquete. Vocês querem ir para o cinema com a gente? Na sexta-feira de novo? Cadê, Atílio? Será que a gente faz a reunião dos adolescentes no cinema, Atílio? Faz de novo? Então, tá bom. Vou fechar o cinema só para a gente, mas queria que vocês levassem seu povo também, né? Convide amigos. Mas ele ficou preocupado porque a perspectiva parecia que a perspectiva exposta pelo filme afirmava que Pedro era a rocha na qual a igreja estava firmada. Mas nós estamos vendo na palavra de Deus que a rocha é Jesus. Jesus havia dado a Simão o nome de Pedro lá atrás, em João capítulo 1, versículo 42. O nome de Pedro era Simão, não era pedra. Interessante isso. Por que Jesus, ao ver, veja o que diz aqui, versículo 42 de João 1, então André levou Simão para conhecer Jesus. Jesus, olhando para ele, disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas. A palavra Cefas aqui é pedra. Presta atenção que aqui tem um jogo linguístico extraordinário. Pastor, o senhor não falou que pedra é Petros no grego? Como é que Cefas agora se transforma pedra? Eu vou dar um chocolate para quem não estudou teologia e responde. Já ficou feliz de ganhar o chocolate, né? Vai responder por que Cefas é Pedro. Quem não estudou teologia no seminário, quem estudou fora pode. E hoje o meu aluno está ali, levou 2 chamadas essa semana, estava doente, tadinho. Cheguei para ele hoje, você não tem vindo na igreja, né, rapaz? Eu estava doente, pastor. Falei, então está perdoado. Esse é um estudante de teologia que estuda teologia nas noites
sexta para sábado, com outros amigos aí. Por que Cefas é Pedro, se Petrus é Pedro? No hebraico, não. Hebraico, Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Você está no caminho. Aramaico. Aramaico. A palavra exatamente... Você ganhou chocolate, viu? A Helenita vai dar um chocolate para você. Viu, Helenita? Pode dar para ele. A palavra, o termo aramaico para pedra é Cefas. Em aramaico... Porque aqui é o seguinte, gente... Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento, e a linguagem usual era aramaico. Tem algumas partes do Novo Testamento que foi escrita em aramaico, porque eles falavam em aramaico. Então, Deus, na pessoa de Jesus, foi que deu o nome a Simão de pedra em aramaico. Todos os que creem em Jesus, presta atenção que aqui é muito forte, todo mundo que crê em Jesus, a Bíblia vai dizer que é uma pedra. Por que Jesus olha para Pedro e diz, tu és Simão, mas agora você vai ser Cefas, que é pedra em aramaico. Depois, quando ele faz a revelação dada pelo Espírito, diz, tu és Petros, pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora, olha o que diz o texto, pelo próprio Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz o texto, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A carta do apóstolo Pedro é diferente das cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreve cartas endereçadas à igreja. Paulo escreve cartas endereçadas a Timóteo, a Tito, a Filemon. Pedro escreve cartas endereçadas aos cristãos daquela época. Então, quando o texto diz, e vocês também são pedras vivas, o próprio Petros, Cefas, pedrinha, está dizendo que todo aquele que crê em Jesus é uma pedra. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo que a igreja está edificada sobre Ele próprio, Jesus. E por que todo crente em Jesus é uma pedra? Porque está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Jesus olhou para Pedro. Jesus identificou quem era Pedro. Jesus viu a necessidade de mudar o nome de Pedro. Jesus olhou para você. Jesus sabe quem é você. Tem coisas em você que você imagina que ninguém sabe, que ninguém conhece, mas Jesus conhece. Ele sabe em você o que precisa ser mudado. E Ele sabe que você luta para mudar e não consegue porque falta em você força. Você luta contra o pecado, você luta contra a disposição de fazer o que é certo. E aí Jesus olha para você. E Jesus começa a ajudar você a alcançar o alvo, o propósito que Deus tem para você. Deus quer que você seja a pessoa que Ele intencionalmente planejou que você fosse. Deus quer que você seja o pai que Ele quer que você seja. A mãe que Ele intencionou que você fosse. O jovem, o adolescente, a criança. Deus nos deu um propósito de vida.
E Ele olha para você e percebe que você ainda não alcançou, você ainda não atingiu, você precisa de uma mudança, de uma transformação. Então você, Simão, será agora Cefas. Você agora vai ser uma pedra. Mas uma pedra sozinha não consegue refletir o projeto de Deus. Por isso, essa pedra precisa estar firmada em uma rocha. Quando nós fomos construir esse templo aqui, eu fiquei impressionado. Eu não entendo nada de construção civil. Aqui tem um bocado de pessoas que entendem. Tem construtores aqui, tem engenheiros aqui, tem... Vocês entendem também, tem arquiteto aqui, tem pedreiro aqui, mecânico aqui. Você entende de obra, mecânico? É? Tem que ter o bloco do motor, né? É isso mesmo, a rocha. Os caras vieram com um caminhão, gente, com um negócio esquisito e começaram a furar assim, ó. Depois veio um outro caminhão, botou uma estaca. E a gente não vê nada disso, está tudo aqui embaixo, viu, Frank? Está tudo aí embaixo. Mas o que está aqui embaixo segura tudo que está aqui. Ah, você é uma pedrinha, você precisa de transformação. Eu vou ser o elemento que dará a você a estrutura que vai firmar você, firmar os seus passos. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue ser o homem que Deus quer que você seja, a mulher que Deus quer que você seja, o pai, a mãe, o irmão, o filho. Você precisa que Jesus olhe para você e diga: algo precisa mudar. Algo precisa ser transformado. E você não está só, eu estou aqui como pedra angular de Jesus. Jesus Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Eu disse que templo não é igreja. Nós somos a igreja, nós somos pedras vivas, segundo Pedro, mas nós estamos fundamentados, edificados em Cristo Jesus, que é a rocha firme. O Salmo número 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Salmo, no Antigo Testamento, faz uma referência messiânica a Jesus no Novo Testamento, porque os judeus iriam rejeitar a Jesus. E aí ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isaías, no Antigo Testamento, 28:16. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme, uma pedra testada. É uma pedra angular preciosa sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Você pode projetar esse texto? Isaías 28:16 é uma expressão apontando para Jesus como pedra. E ali ele já diz quem é Jesus. Jesus é essa pedra angular, firme, testada, uma pedra preciosa. Não se pode construir com segurança. Não se pode construir uma vida com segurança a não ser nesta pedra que é Jesus. É uma pedra angular, preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança, mas assim, quem crê não será abalado. Jesus diz: quem crê em mim,
E aqui o profeta, lá no Antigo Testamento, aponta para Jesus. E o próprio Jesus, falando sobre si, em Mateus 21, versículo 42, Jesus diz assim: vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Jesus aponta para aquela indicação profética sobre ele no Novo Testamento. E lá em Atos capítulo 4, tem um texto extraordinário, Atos capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E quando a gente estuda teologia, a gente precisa fazer esse exercício. O profeta diz que a pedra angular é Cristo. O próprio Cristo chama atenção para isso. Vocês não leram o que se falou sobre a pedra angular? E agora o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra angular, pois a respeito desse Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Aí Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome dado debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quem salva não é pastor nenhum, quem salva não é igreja nenhuma, quem salva não é nenhum dos apóstolos, quem salva não é nenhuma pessoa nascida embaixo do sol, a não ser Jesus. Só Jesus Cristo salva. Ponto final. Paulo também afirma que a fundação da igreja é Jesus, lá em 1 Coríntios 3:11. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Ninguém pode dizer que é Pedro o alicerce, que a igreja está fundamentada. Ninguém pode dizer que é Ilquias. Ninguém pode dizer que é Vilibaldo, que é Nildo, que é qualquer outro nome. Porque o alicerce é Jesus. É Jesus. Estamos, como igreja, edificados sobre os apóstolos, os profetas, mas eles apontam para Jesus. Efésios 2:20. Juntos somos sua casa. Juntos somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Em outras palavras, ao examinar as evidências, nós vamos perceber que os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, mostra que a igreja do Senhor está edificada sobre Cristo Jesus. E isso faz diferença por quê? Porque nós não queremos ser enganados. Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente por aí sendo enganada pensando que quem salva é a igreja. Semana retrasada saiu aqui da igreja uma família, membro de uma igreja evangélica, e naquela concepção daquela igreja só serão salvos os membros daquela igreja. Outros se apresentam seguidores de alguns homens e só serão salvos os seguidores daqueles homens. Outras religiões apresentam salvação em outro caminho.
Quando a gente canta essa música, Tu és aquele que a minha alma esperou. Nossa alma anseia por Jesus, a pedra angular. Mas existe um projeto do inimigo, um projeto de Satanás, um projeto do diabo, para desviar nosso foco e fazer-nos acreditar que o que vai acalmar nossa alma será outra coisa que não Jesus. Por isso, cuidado para não serem enganados. Como Deus poderia edificar a sua igreja sobre um homem falho como Pedro? Como Deus poderia edificar a sua igreja em um homem falho como eu, como você? Por mais santo que você seja, por mais sensibilidade social que você tenha, como Deus poderia edificar a sua igreja sobre um ser humano, bem intencionado, mas falho? A igreja do Senhor está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós vamos cantar de novo, Tu és aquele que minha alma esperou, ansiou. Mas ao cantarmos isso, eu gostaria que você pudesse perceber Jesus diante de você, olhando nos seus olhos e dizendo: Tu és Simão, mas a partir de hoje você vai ser Cefas. Entende isso? Tu és Pedrinha, mas a partir de hoje eu quero que você, Pedrinha, esteja firmada em Jesus. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida e você sozinho não consegue. Mas você não está firmado em si mesmo, você está firmado em Cristo Jesus. Jesus disse assim: firme em mim. O que é que você precisa para ser a pessoa que Deus quer que você seja? Você precisa de Jesus. Você precisa de um encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa de um encontro real com Jesus, onde exponha sua fragilidade, exponha sua fraqueza, exponha sua vulnerabilidade. E aí, ao se expor diante de Jesus, você experimenta a graça de Jesus e não a reprovação de Jesus. Pedro foi reprovado no outro lado do texto da minha Bíblia, porque ele quis fazer do jeito dele. Não vou permitir que o Senhor morra. Eu fui elogiado ainda há pouco, mas não fui eu, foi o Espírito que me revelou. Mas Jesus me elogiou, então eu sou o cara. E agora está todo mundo olhando para mim com um olhar de admiração. Tu és Pedro, rapaz. Aí Jesus diz: é necessário que eu vá a Jerusalém, seja crucificado. Aí eu digo: de jeito nenhum, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Aí a reprovação veio para trás de mim, Satanás. A palavra dessa manhã é que você olhe para Jesus e tenha um encontro cara a cara com Jesus. Ele está aqui. E se a sua alma anseia por Jesus, diga assim: Jesus, eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso edificar minha vida sobre o Senhor, que é a rocha angular. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso que o Senhor me mostre, me ajude a trabalhar áreas da minha vida, a minha fé, a trabalhar algo em mim para que eu possa alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. E Jesus diz: eu sou a pedra angular para te apoiar, para te ajudar, para te incentivar, para te salvar. Vamos ficar em pé e tentar cantar essa música como sendo essa expressão da nossa postura diante do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu
me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Gente, aqui da frente, algumas cenas belíssimas. Gente adorando ao Senhor. Tinha um ali que está parecendo que estava lutando judô. A outra com a mão no coração ali, adorando a Deus. A outra com a mão levantada. A outra com a mãozinha assim no bolso, contrita e adorando ao Senhor. Porque nós estamos diante desse Jesus que nos alcançou. Eu vou chamar, vem cá. Vem cá, Joama. Vem cá, você que estava com a mãozinha no bolso, adorando ao Senhor, chorando, meu Deus do céu. Vem cá, meu filho. A Joama estava fora, lá em Macapá, trabalhando, louca para estar na igreja. E aí, matou a saudade? Ainda matando, né? Você consegue orar para a gente, encerrando o nosso culto? Hoje à noite nós vamos ter ceia do Senhor. Você que está em casa, prepare os elementos da ceia. Hoje à noite eu vou vir vestido no terno novo que a igreja me deu. E se tiver 4 homens de terno hoje à noite aqui, alinhados como eu, para não me sentir sozinho, vai me ajudar a distribuir os elementos da ceia. Quem tem ternos, se é que tem, né? Para eu não ficar sozinho aqui. Tá? Quero ver pelo menos 4 internados hoje aqui. Mas eu queria que você viesse cultuar conosco hoje à noite, celebrando a ceia do Senhor, esse Jesus que anseia a nossa alma, nosso coração. Vamos orar. Amém. Pai, louvamos o teu santo nome, porque tu és o único digno de ser louvado, de ser adorado. Obrigada, Senhor, porque tu sacias a nossa alma. E nós estamos aqui porque nós cremos que só em Ti nós encontraremos a fonte da vida eterna, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença com os meus irmãos, com a minha família, Senhor, glorificando o Teu nome, Pai, e sendo mais ainda edificados na Tua palavra, na rocha que é o Senhor. Usa-nos, Pai, como esse instrumento, Senhor, de abençoar outras vidas, Pai. Que através de nós, pessoas também possam vir a conhecer a Ti, Senhor, e a saciar a sede da sua alma, que só o Senhor pode saciar. Em nome de Jesus, Pai, Te glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém, Senhor.